Glória a Deus. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Peço àqueles que puderem, que se coloquem de pé, vamos estar orando ao Senhor. Maravilhoso para nós estarmos mais uma vez reunidos em nome do nosso Deus. Iniciaremos o culto lendo o Salmo 34. Salmos 34, onde Davi expressa a sua adoração ao Senhor, dizendo: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Louvado seja o Senhor. Estamos juntos mais uma vez para exaltar o nome daquele que nos guarda. Davi, ele diz: louvarei o Senhor em todo o tempo. Não importa se é o tempo de luta, de aflição, porque realmente as lutas deste mundo têm nos oprimido, mas motivos temos para louvar ao Senhor. E mais uma vez, estamos aqui para louvar por tudo que Ele tem realizado em nosso meio. Vamos estar clamando ao Senhor. Nesta hora possamos estar focados no nosso objetivo, de que é buscar o nosso Deus, de que louvar o nosso Deus. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Pai, suplicando perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Purifica nosso coração, nossa mente, nos esvazia, Pai, de tudo que é deste mundo, ó Deus, de todo mau pensamento, Senhor, e nos enche do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, proclamar a Tua salvação. Fala conosco, ó Deus, abençoa os louvores que entoaremos a Ti. Ó Senhor Deus, o Senhor vem estar abençoando a palavra, o Senhor vem estar no meio deste culto operando libertação, cura, ó Deus, abrindo portas, e que Teu nome seja glorificado, ó Deus, mais uma vez. Oramos em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem estar sentados, vamos estar louvando ao Senhor. Boa noite, igreja. Amém. Graça e paz. Aclame o Senhor todos os povos, todas as línguas, exultem esse nome maravilhoso. Deus Jesus, Salvador, cantemos.
ao nome do Senhor. Graças a Deus. Quero saudar os amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos estão felizes? Aleluia. Amém, né? Bênção estar na casa do Senhor, estar aqui para louvar e bendizer o nome dEle. Convido os amados a abrir nossas Bíblias. Hoje não. Livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler o capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do verso 1 ao 5 e depois o verso 11. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do verso 1, do 1 ao 5, e depois nós vamos ler o verso 11. Amém? Todos encontraram? Acho que está projetado aqui também. Isso. A versão que está projetada é a NVI, que é a mesma versão aqui da minha Bíblia, a nova versão internacional. Talvez a versão que os irmãos tenham em mãos aí seja uma versão diferente, né? Mas o contexto da história é o mesmo. Nos diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Verso 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu, e fomos exterminados. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Pelo teu nome, Senhor meu Deus, nós estamos prestes a vencer mais um dia. E nós te louvamos, Senhor, por esse dia maravilhoso ao qual o Senhor nos deste, Senhor. E nós te louvamos também pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa família. Principalmente, Senhor, pela salvação que o Senhor concedeu a nós. E nós pedimos ao Senhor que nesta hora o Senhor abra o nosso entendimento, ó Pai. Retira toda a reserva do nosso coração. Retira toda a preocupação, ansiedade. Se há enfermidade no nosso meio, Senhor, cura no nome de Jesus essa hora. E que o Senhor possa, Senhor meu Deus, através do Teu Santo Espírito, operar uma bênção no nosso coração, para que a Tua palavra, ao ser plantada no nosso coração, ela possa dar fruto, Senhor. E que a nossa caminhada na Tua presença, ela seja aperfeiçoada. Por isso nós oramos a Ti, Senhor, pedindo a assistência do Teu Santo Espírito, porque sem Ele nada podemos fazer, Senhor. Por isso nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nossa, o ventilador não está dando conta não, está muito quente, né? Os irmãos, dá licença, eu vou tirar, tá? Porque está muito quente, senão eu vou passar mal aqui. Meus amados, o que eu gostaria de conversar com os irmãos essa noite, ela não vai ser uma mensagem expositiva, que nós vamos texto a texto, lendo, entendendo o contexto histórico, né, parte por parte do texto, mas a mensagem hoje ela é temática, é dentro de um tema. Então nós vamos abranger alguns outros textos dentro dessa temática, para que o Senhor possa nos ensinar a como passar
em certas situações, em certas circunstâncias que nós passamos. E o tema dessa mensagem é: quando Deus restaura a nossa esperança. E, meus amados, Ezequiel, ele foi um profeta que viveu ali durante o período do exílio babilônico, que foi no século 6, 7 a.C. Israel, a nação de Israel estava completamente abatida, sem templo, sem cidade, sem terra, sem esperança. E o povo, como nós lemos no verso 11, o povo dizia assim: olha, os nossos ossos secaram, a nossa esperança se esvaiu, e nós estamos exterminados. Ou seja, o que eles estavam querendo dizer isso? Olha, para nós não temos mais solução para o nosso problema. Tudo que nós tínhamos de esperança se foi, acabou. E, meus amados, a visão ali, quando o Senhor pega o profeta pela mão e o leva nesta visão e mostra para ele o vale de ossos secos, historicamente simbolizava Israel. Porque Israel, eles tomaram outros deuses no lugar do Deus dos exércitos. Eles se afastaram do Senhor. E por consequência, veio a dificuldade. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que essa mensagem não é para apontar os nossos defeitos, não, de maneira nenhuma. Porque todos nós temos defeitos, não somos perfeitos. E não é para apontar que aquilo que nós estamos passando foi por um erro nosso, não. Porque tem certas circunstâncias na nossa vida que nós passamos, não é porque nós erramos, mas é para provar a nossa fé e a nossa confiança no nosso Deus. E, meus amados, para Israel, o sentimento que havia no coração deles era: o Senhor nos abandonou. E agora, nós estamos sem futuro. Qual a perspectiva para nós agora? O que nós vamos fazer? Israel tinha perdido a fé verdadeira no Deus, no Senhor nosso Deus. Que, no entanto, quando nós vamos ler lá no capítulo 20 desse mesmo livro, e se eu não me engano no verso 22, Israel fala que eles queriam ser como as outras nações. Queriam seguir os mesmos deuses que as outras nações seguiam. E veja só, os irmãos, o grande erro aí de Israel, não é verdade? Aonde a confiança já não estava mais no Senhor dos exércitos. Porque o desejo deles era: nós queremos ser como os outros povos. Nós queremos ser como os gentios. E trazendo para as nossas vidas, muitas vezes nós passamos circunstâncias e nós começamos a apontar as pessoas que não servem o Senhor. E nós falamos assim: mas a pessoa ímpia, por que ela não sofre não passa a mesma coisa que eu estou passando? Eu sou servo de Deus, por que eu estou passando por isso? Não é verdade? Eu já cheguei a pensar assim. Mas, meus amados, nós podemos lembrar de Asaf. Se eu não me engano, no Salmo 73. Quem aqui já leu esse Salmo? Eu acho que todos, né? Aonde Asaf, ele era da tribo de Levi, ele era um levita, cuidava do templo. E ele questionou o Senhor: Senhor, por que os ímpios não sofrem? Por que eles não passam as mesmas circunstâncias que eu passo? Então o Senhor, na sua infinita e grande misericórdia, falou assim para ela: vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. E o Senhor mostrou o destino deles, o final que eles teriam.
Então Asaf entendeu, e sabe qual foi a proclamação dele? A quem tenho eu no céu, senão a ti? Na terra, nada mais desejo eu estar junto a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Asaf, ele viu qual seria o destino deles. E meus amados, o nosso destino não é igual às pessoas que são ímpias. O nosso destino é a eternidade. O nosso destino é o céu. E por muitas vezes, nós nos encontramos em situações iguais a esta que nós lemos aqui agora. Como Ezequiel, que foi levado a um vale. E não é um vale, porque quando nós falamos de vale, o que vem à sua mente? Vem água, árvores, passarinho cantando, não é verdade? Não é isso quando fala de vale, você não vem isso à sua mente? Mas a palavra fala que levou ele a um vale de ossos secos. Ali não tinha alegria. Ali não tinha vida. Só existia um profundo silêncio. E quem de nós muitas vezes já não passou por um vale desse? Ou está passando neste vale? Quem de nós? E passando esse vale, a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê esperança nenhuma. Devido à circunstância que nós estamos vivendo. Alguns enfrentando uma circunstância dentro da família. Alguns enfrentando circunstâncias de porta de emprego. Alguns enfrentando circunstâncias de saúde. Alguns enfrentando circunstâncias com filhos, com o esposo, ou com algum outro parente. E que nós olhamos para o lado e não vemos solução ou situação para aquilo. E a vontade é: Senhor, eu vou desistir. Eu vou desistir. Não há outra saída. Mas, meus amados, nessa noite, nós estamos aqui porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele nos dá esperança. E Ele nos dá esperança. E, meus amados, Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus, Ele renova as esperanças. Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para abrir portas. Ele tem poder para transformar a morte em vida. A última palavra não é de um médico. A última palavra não é de uma pessoa de RH. A última palavra não é de uma pessoa que é contra você, não. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. E, meus amados, nós vamos ver aqui que Deus mostra que o seu poder não está limitado nas circunstâncias, mas mostra que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Então eu vou citar aqui 3 coisas, 3 ensinamentos que esse texto nos mostra para que nós possamos viver com uma vida com esperança naquele que nos criou. A primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos é: movimente-se, deixa Deus te guiar. No verso 1, o Senhor vai dizer assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou. Meus amados, isso indica que o profeta ele estava sendo guiado. Ele não foi ao vale sozinho, mas o Senhor, na visão ali, pegou ele pela mão. E quantas vezes nós queremos tomar as nossas próprias decisões, não é verdade? Quantas vezes nós queremos largar tudo? Você olha para o lado,
você não vê nada. Olha para o outro, você não vê nada. Olha para trás, você não vê nada. E aí você fala, não, eu vou tomar decisão por mim só. Não quero, não vou ficar esperando. Até porque, se tem uma coisa que nós temos, é impaciência, não é verdade? Como nós somos impacientes, né? A gente quer as coisas para anteontem. Não é nem para ontem. Não é verdade? Nós somos imediatistas. Nós somos imediatistas. Mas, meus amados, em certas circunstâncias nós temos que deixar Deus nos tomar pela mão, nos guiar pelo Espírito Santo dele. Porque Ele vai nos conduzir a lugares altos. Ele vai nos guardar. Ele vai nos preservar. E muitas vezes nós deixamos o quê? Nós soltamos a mão do Senhor e falamos, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou dono da minha própria vida. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para os irmãos essa noite. Nós não somos donos da nossa vida. Não somos. A partir do momento que nós conhecemos o Senhor é dono da nossa vida. O Senhor é dono da nossa vida. Então repare os irmãos, que o Senhor toma o profeta pela mão. E no vale ali, o Senhor leva o profeta de um lado para o outro. Que ele vai dizer assim, verso 2: E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Então os irmãos reparem que o profeta não fica parado. O Senhor, porque quando o Senhor é que conduz as coisas, nós não entramos no comodismo. Não é verdade? Porque quando somos nós somos muito, como que eu posso dizer, nós somos muito adaptáveis, vamos dizer assim. Nós acostumamos com boa vida, não é verdade? Eu vou dar um exemplo. Você está trabalhando e está ganhando um salário de 20 mil reais por mês. Está ótimo, né? Mas aí acontece um imprevisto e você arruma um outro emprego porque aquele não deu certo, né? Você é desligado, você arruma um outro emprego e agora você vai ganhar 5. Vai ser difícil se acostumar com ganhando 5, é ou não é? É ou não é? É. É difícil. Então nós acostumamos com coisas muito fáceis. Nós nos adaptamos muito facilmente. Mas tem momentos, meus amados, que o Senhor nos leva a fazer olhar para dentro de nós, a encarar a nossa realidade. E nós não podemos negar. E por isso que movimentar-se, não cair no comodismo é importante. E o movimento que eu estou dizendo aqui é de busca, é de adoração, é de louvor, é de gratidão. Eu sei que é difícil você estar passando no meio de uma prova, glorificar o nome do Senhor. Não é fácil. Mas eu quero dizer uma coisa. Se você está sendo guiado pelo Senhor, você não está sozinho nessa prova. Ainda que todos te abandonem, ainda que todos aqueles que te cercam virem as costas para você, o Senhor não te abandona. A mão do Senhor está te segurando. E você está andando no meio dessa dificuldade e o Senhor está te apontando, está vendo, essa é a realidade. Mas eu quero que você saiba, eu estou com você. Eu não vou te abandonar. Porque o Senhor pegou pela mão do profeta para mostrar para ele aquele vale, para mostrar para ele que aquela situação ele não podia resolver. O profeta, por mais que ele tentasse, ele não tinha nenhuma ação sobre aquilo.
E quantas vezes nós achamos que nós temos ações para fazer mediante algumas circunstâncias? Quantas vezes? Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e falamos assim: eu acho que eu posso fazer mais. Mas nós não podemos fazer. Não podemos. E isso leva ao segundo ponto que eu queria conversar com os irmãos. Deus nos leva a conhecer a nossa realidade. A realidade era o quê? Olha, Ezequiel, está vendo esse vale aqui? De ossos secos? Não tem o que fazer. Não dá para fazer nada. Eu fico imaginando a cabeça de Ezequiel nessa visão. Eu fico imaginando. Mas, meus amados, Deus chega para ele e pergunta assim: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Era como se Deus estivesse perguntando para ele assim: Ezequiel, você crê que eu posso realizar o impossível? E nessa noite Deus está te fazendo essa pergunta para mim, está fazendo essa pergunta para você. Você crê que Deus pode transformar o impossível? Você crê nisso? Porque essa pergunta o Senhor não fez para testar o conhecimento de Ezequiel. Não fez por isso. Fez para testar, sabe o quê? O nível da sua fé. Para mostrar para ele o quanto ele confia no Deus que ele serve. E essa pergunta o Senhor faz para nós nessa noite, para mostrar para nós o quanto nós confiamos nele. Qual o tamanho da nossa fé que nós temos no nosso Deus? Meus amados, nós estamos diante de um Deus que abriu o mar vermelho. Nós estamos diante de um Deus que tirou um povo, uma nação que estava escravo há muitos anos. Nós estamos diante de um Deus que ressuscita os mortos. Nós estamos diante de um Deus que enviou seu Filho para nos livrar da morte. E muitas vezes essa pergunta é feita de outra forma para nós. Você crê que eu posso restaurar a sua família? Você crê que eu posso restaurar a sua vida? Você crê que eu posso mudar essa circunstância? Você crê que eu posso curar essa enfermidade? Porque, meus amados, nós muitas vezes nos encontramos de dentro das nossas limitações. Porque diante do ponto de vista, se nós pararmos para ler aqui e vemos qual que era a probabilidade daqueles ossos tornarem a viver. Diante dos nossos olhos, qual que era a probabilidade? Zero, nenhuma. Nenhuma. Não havia possibilidade. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, aonde nós não vemos saída, Ele põe uma porta aberta para nós. Aos nossos olhos, pode até ser impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. E é exatamente nesse cenário que Deus pergunta para nós: você crê que eu posso
realizar aquilo que é impossível na sua vida? Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio. E mediante a isso, qual foi a resposta de Ezequiel? Finalzinho do verso 3. Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Veja só que Ezequiel, ele não, em momento algum, ele duvidou ou hesitou na sua resposta. Ele foi firme. Não, Senhor, tu o sabes. Ou seja, está nas tuas mãos, ó Deus. Seja feita a sua vontade. E muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Não é verdade? Mas quem sabe o que é melhor para nós? Nós mesmos? Não, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. E ele, Ezequiel, ele reconhece uma coisa. Diante daquele vale de ossos secos, ele olha assim: não, a solução não está nas minhas mãos. Eu não posso fazer nada. A solução está nas mãos daquele que detém todo o poder, toda a força, daquele que criou todas as coisas, daquele que traz à existência aquilo que não existe. É o soberano Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus. E isso, Ezequiel reconheceu que Deus, ele tinha poder. Não só tinha, como tem na nossa época, nos nossos anos. E terá, porque o nosso Deus, ele é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. É Ele que tem autor. É Ele que tem toda a autoridade sobre a vida e sobre a morte. É Ele. Então, meus amados, a fé verdadeira não é dizer que nós sabemos como Deus vai agir, não, mas é confiar que Ele vai agir. Mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Quem de nós que nós não entendemos as circunstâncias que nós estamos passando? Quantas vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas não faça essa pergunta, tão somente confie. Tão somente confie. Fale para Ele: Senhor, Tu o sabes. Tu és autor da vida. Todo o poder está nas tuas mãos, ó Pai. Então tu sabe, faz o melhor que o Senhor quiser. Faça a tua vontade. E eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Quando Ezequiel entendeu isso, o Senhor falou para ele assim: olha, profetiza. E essa é a terceira coisa que nós vamos ver aqui. Profetizar e obedecer. Podemos até trocar, né? Obedecer e profetizar. Verso 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor deu uma ordem para Ezequiel. Olha, profetiza sobre esses ossos. Profetiza. Imagine se Ezequiel não tivesse obedecido. Se ele tivesse colocado alguma condição. Mas eu, Senhor, eu vou fazer isso? Ah, não vou. Não vou não. Imagine se Naamã, ele não tivesse mergulhado as 7 vezes que o Senhor tinha, que o profeta tinha ordenado para ele. Tudo bem que ele ainda reclamou, né? Ele chegou lá, achou que o profeta ia receber ele e falou para ele assim: ó, você está curado, pode ir embora. Mas o profeta nem recebeu, ele mandou Geazi falar para ele: ó, é só sair lá e mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele falou assim: pelo amor de Deus, tantos rios bons que tem aqui, justamente no mais
no mais feio que tem. Como é que pode um negócio desse? Mas ele obedeceu. Ele obedeceu. As muralhas de Jericó, muralhas imponentes, podemos dizer assim, até intransponíveis, né? Aos nossos olhos. Mas o Senhor deu uma ordem ao povo: rodeia a cidade, faz isso, 7 dias, no último dia 7 vezes. Meus amados, é obediência, é obedecer. Se nós obedecermos, nós veremos o milagre. Se nós obedecemos, os nossos olhos contemplarão o milagre de Deus. Então profetiza. E a palavra fala que ele profetizou: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós profetizamos, sai das nossas bocas algo que não edifica. Quantas vezes, né? Quantas vezes? A minha mãe que é assim. A minha mãe, se eu falo alguma coisa que ela entende, né, que não edifica, ela fala assim: misericórdia, hein? Vão ver? Não é assim não. Da nossa boca sai bênção e sai maldição também. E muitas vezes nós falamos coisas que pode vir sobre a vida da pessoa, algo ruim. Quantos pais eu não vejo e falo assim: ah, esse menino não tem jeito não. Ah, esse menino não tem jeito. Aí quando o menino cresce e se afasta do caminho do Senhor, aí você vai lembrar: nossa, quando ele era pequeno eu falava assim: ah, não tem jeito não. Não, meu irmão, fala assim: olha, Deus te abençoe. Que Deus te guarde, mude os seus caminhos. Que Deus te guie. Que Deus te abençoe. Meus amados, nós temos que profetizar aquilo que edifica, aquilo que é da vontade do Senhor. O Senhor falou para o profeta: profetiza sobre esses ossos. E ele falou: olha, ossos secos, assim diz o soberano Senhor. Então profetiza, aquela prova que você está passando, eu vou alcançar vitória em nome de Jesus. Não é no meu nome, mas é no nome de Jesus que eu vou alcançar vitória. É no nome de Jesus que as portas vão ser abertas. É no nome de Jesus que eu vou receber a cura. Profetize. Meus amados, o milagre só depende da nossa obediência. Então nós não podemos tão somente esperar passivamente. Não, é agir com fé, profetizando, declarando a palavra. E os irmãos, vejam só, se os irmãos for ler ali os versos 6, 7 e 8, a palavra fala que começou, o Espírito entrando, começou a fazer um rebuliço, a escutar barulho. Aí eram os tendões, a carne, tudo se juntando aos ossos. E a palavra fala que ali um exército foi levantado.
E aí o profeta profetizou de novo. E o Espírito entrou neles. E eles tiveram vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma operação de milagre. E meus amados, isso nos ensina a última coisa, que é esperar. Confiar no processo. Muitas vezes, como eu falei, nós queremos tudo para ontem, né? Nós somos imediatistas. Mas o milagre, ele não acontece de uma hora para outra. A operação de Deus tem o tempo de Deus, que às vezes não é o nosso tempo. Às vezes não, quase sempre não é o nosso tempo, né? Quase sempre. A minha avó orou pelo meu avô, olha, foi bem aí uns 30 e poucos anos. Mas hoje ele está lá, liberto, na presença do Senhor. Foi um processo doloroso? Foi. Árduo? Foi. Mas ela perseverou. Ela lutou. Ela buscou. Permaneceu firme no Senhor. E muitas vezes nós vamos passar por esse processo. Nós vamos ter que aguardar. E muitas vezes o Senhor ele começa a agir sem que os nossos olhos percebam, sem que os nossos olhos contemplem. E muitas vezes nós só vamos ver o resultado final. Então, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, eu não sei qual a circunstância que você está passando, qual é o vale de ossos secos na sua vida que você está enfrentando. Mas saiba de uma coisa, Deus não está alheio à sua situação. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está agindo, ou que Ele está distante. Não, não é isso não. Ele está perto de você, Ele está junto de você. Ele está com você nesse vale, te guiando, te sustentando. Mas muitas vezes nós vamos ter que esperar a vontade dEle, o tempo dEle. E pode ser que esse tempo dure mais do que nós pensamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: os seus olhos vão contemplar a vitória. Comece a glorificar pelo aquilo que os seus olhos não viu ainda. Agradeça o Senhor pelo aquilo que você ainda não recebeu. Glorifique o nome dEle por isso. Deus coloca tudo no lugar, meus amados irmãos. Nada na presença do Senhor é fora de ordem. Tudo tem a sua ordem, tudo tem o seu lugar perfeito, encaixado. Deus não faz nada bagunçado. Deus não age sem plano. Tudo tem um propósito. E sabe qual é o propósito dessa prova que você está passando? É para te fortalecer. Não é para te afastar. Eu conversando com uma irmã na quinta-feira, eu achei interessante que ela pontuou. E eu vou pontuar aqui porque o Senhor me fez lembrar. Há uma grande diferença entre prova e luta. Há uma grande diferença. A prova é que o Senhor sempre nos prova, para provar a nossa fé, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos moldar. Mas a luta, muitas vezes, somos nós que vamos atrás, sabia disso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu conversando com minha irmã durante essa semana, na quinta-feira, ela me falou isso, e eu falei, não é que é verdade? E é uma pura verdade isso. Muitas vezes nós estamos bem e nós vamos atrás da luta. E aquilo traz uma dificuldade terrível para você. Mas tudo isso por causa do quê? De desobediência. Por causa de ego.
Então, meus irmãos, não se envolva em lutas que não é sua. Muitas vezes nós entramos em lutas que não são nossas e nos traz prejuízos grandiosos. Agora a prova não. Todos nós somos provados. Todos nós somos provados e em nome de Jesus aprovados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, para Deus nada é impossível. Não importa o vale que você está enfrentando nessa noite. Qual que é o vale de ossos secos que você está enfrentando? É dentro da sua casa? É dentro do seu trabalho? É porta de emprego? É algum familiar seu? É saúde? O que o Senhor, Ele tem para nós essa noite é: eu posso realizar o impossível. Basta você somente crer. Aqueles ossos secos reviveram. Mostrava o estado de Israel, como eu disse no começo da mensagem. Israel foi restaurado, voltou, saiu do exílio, voltou para a terra de Jerusalém. E meus amados, assim também somos nós. O choro ele só dura uma noite, mas a alegria, nós temos a certeza no nosso Deus, ela vem pela manhã. Ela sempre vem pela manhã. Então, meus amados, nós temos que crer no impossível, porque o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Não há nada que o nosso Deus não possa operar. Não há. Não há. E é por causa dEle. É uma coisa que eu sempre falo, e eu vou repetir aqui mais uma vez. O maior milagre Deus já operou, que foi nos salvar. Foi nos salvar. Esse é o maior milagre que Deus operou. A mudar um coração que é tão complicado. Mentes que são tão complicadas como a mente humana, tão complexas. Mas Deus mudou. Deus transforma. Deus muda. E isso o Senhor fez conosco. Quer milagre maior que esse? Então, meus amados, diante desse vale que nós estamos passando, pode ter certeza, o nosso Deus que faz o impossível, Ele vai te tirar desse vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Os Seus olhos, os nossos olhos, vão contemplar a vitória no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Vamos estar de pé para glorificar o nome do Senhor. Sei que os teus olhos
Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa. Meus amados, esse trecho falando sobre o vale de ossos secos, ele termina lá no verso 14, na parte B do versículo, dizendo assim: então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a operação de milagre, o impossível, não é para manifestar a nossa glória, de maneira nenhuma, mas é para manifestar a glória do Senhor. É para mostrar que Ele é Senhor, para que todos, quando olhem para você, vejam, olha, o Deus que ela serve, eu também quero servir. Porque Ele é um Deus imutável, é um Deus de promessas, é um Deus que Ele não mente, é um Deus que não falha, é um Deus que fala e faz. Meus amados, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Feche seus olhos. Senhor, graças nós te damos, ó Pai. Aleluia. Porque, meu Deus, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode operar aonde o homem não pode. E nós queremos, Senhor Deus, colocar, Senhor, as nossas circunstâncias nas Tuas mãos, Senhor. Tu sabes, Senhor. O Senhor faça aquilo que bem apraz, Senhor, meu Deus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus, as nossas provas, Senhor. E que o Senhor nos sustente, nos ajude, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, nos guiar com a Tua forte mão. Que Teu Espírito Santo possa nos fortalecer. Senhor, nessa hora, sonda o nosso coração, Senhor. Se há alguma coisa, Senhor meu Deus, que ainda nos faça duvidar do Teu agir, do Teu poder, o Senhor esteja retirando no nome de Jesus. Para que a nossa fé no Senhor seja verdadeira. Para que a nossa confiança esteja totalmente no Senhor. Não no nosso braço, não no nosso entendimento, não naquilo que nós conhecemos, mas que a nossa confiança possa estar no Deus que pode todas as coisas. Aleluia. No Deus que ressuscita os mortos, num Deus que é eterno. Senhor, nos ajuda, Senhor. Quantos de nós estamos passando por momentos tão difíceis, Senhor? E nós sabemos que o Senhor não está alheio à nossa situação. Por isso, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor Deus, essa situação, Senhor. Senhor Deus. E nos direcione, Senhor, naquilo que nós devemos fazer, ó Pai. Para que nós possamos alcançar vitória, Senhor. E somente o Teu nome seja exaltado. Para que o Teu nome seja conhecido aonde quer que nós estejamos, Senhor. Para que nós possamos testemunhar desse Deus maravilhoso que o Senhor é. Por isso, Senhor, nos abençoe, Senhor Deus. Guarde as nossas vidas, ó Pai. Mais uma semana, Senhor, nós iremos iniciar, Senhor. E nós pedimos a Ti, Senhor, ser conosco. Guarda as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor. Os nossos filhos. Senhor, aqueles que estão distante de Ti, Senhor, traz para perto. Alcança os corações, ó Pai. E que essa semana, Senhor, seja uma semana cheia de bênçãos. Nós sabemos que nós vamos passar por lutas, sabemos sim por provas, por dificuldades. Mas nós temos uma certeza, o Senhor está conosco. Aleluia. Por isso, Senhor, nos abençoe. E entregamos, Senhor, este culto na Tua santa presença. Aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor.
e dispersa os nossos lares, Senhor, debaixo da Tua mão, Senhor. Pois assim nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a Tua igreja, Senhor, reunida, e sobre todos os Teus servos, Senhor, que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Nosso culto chegou ao fim. Dá vontade de ficar mais, mas o culto eterno ele está próximo. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos deste culto. Participaremos de um culto que jamais se acabará. Louvado seja o nome do Senhor. Quero desejar aos irmãos uma boa semana, que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheio das bênçãos do Senhor, cheio de alegria, de paz. Temos reunião de oração quarta-feira, via WhatsApp. Quinta-feira, eu não sei se nós teremos culto de São José, eu acho que não, né? Essa quinta não, é só na outra agora. Isso, que é uma quinta sim, uma não. Isso mesmo. Na próxima quinta, então, nós teremos culto de São José. Sábado, culto às 20 horas, madrugada de oração às 5 horas da manhã. E domingo nós estaremos aqui novamente para glorificar esse Deus maravilhoso às 18 horas. Amém, meus amados? Deus abençoe os irmãos. Orem pela nossa nação, viu? A nossa nação necessita das nossas orações. Estamos atravessando momentos difíceis, momentos que não são fáceis. Eu não estou aqui, como que eu posso dizer, falando de lado A, lado B, não. Não é nada disso. Ore pela nossa nação. Ore pela paz em Jerusalém. Ore pela igreja. Ore pelos irmãos. Nós estamos atravessando momentos complicados. Então a igreja precisa estar em constante oração. Como diz Paulo na carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.